Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula de física. Eu sou o professor Allen e hoje eu preparei para vocês uma aula sobre circuitos elétricos, só que agora abordando tópicos de circuitos elétricos que estão em paralelo, ok? Então veja só, você pode perguntar, professor, quando é que eu posso afirmar, quando é que eu sei que um circuito ele está em paralelo? Observa. Você pode pensar, ou a primeira maneira de você pensar isso é achar que objetos, aparelhos elétricos se encontram em paralelo quando eles estão conectados em trechos diferentes do circuito. Ok? Observa, nessa minha figura aqui, os meus três aparelhos, 1, 2, 3, com resistências R1, R2 e R3, eles estão ligados em trechos diferentes ou em fios diferentes do meu circuito. Só que esses fios, o que existe em comum em todos eles é que todos eles estão sobre os mesmos dois pontos extremos. Como assim, professor? Observa. Se eu chamar esse ponto aqui, esse nó aqui de A, esse ponto bem aqui, ele também vai ser quem? A. Por quê, professor? Porque não existe nenhum equipamento eletrônico para que haja uma diferença de potencial entre esse trecho. Ok? Se esse aqui é A, ó, da mesma forma esse aqui vai ser A, e da mesma forma esse aqui vai ser A. Opa, esse aqui vai ser A. Ok? Dá para ver? Da mesma forma que se eu disser para vocês que esse ponto aqui é um ponto B, esse aqui vai ser B, não existe nenhum equipamento eletrônico que reduza a DDP para que exista uma diferença de potencial aqui. Esse aqui também vai ser B e esse aqui também vai ser B. Então o que é que você observa? Você observa que R1, R2, R3, todos eles estão entre quais pontos? Todos eles estão entre os mesmos dois pontos, que são os pontos A e B. Então isso, pessoal, caracteriza uma associação em paralelo. Quando eu tenho aparelhos ligados em trechos diferentes do circuito, porém esses trechos têm os mesmos pontos em comum. Tranquilo? Outra forma de você ver isso é o seguinte: esses três objetos aqui, eles estão conectados a uma bateria, a um gerador. Dá para ver? Então, olha só, eu tenho aqui o polo negativo, polo positivo, e nós sabemos que a corrente elétrica no nosso circuito, ela vai circular em que sentido? Olha, professor, ela vai circular assim, ó. Assim, ó. Então, essa corrente I aqui, eu vou chamar de I do circuito, ok? Produzido pelo nosso gerador. Então, ó, ela vai chegar nesse nó aqui, nesse ponto. Então, quando a nossa corrente chegar nesse nó aqui, o que é que vai acontecer com ela? Tu consegue ver que ela vai se dividir. Tu consegue ver que nesse ponto A aqui, a corrente tem mais de uma opção, mais de um caminho a seguir. Diferente do que acontecia lá no circuito em série, em que a corrente passava pelo mesmo fio e os três aparelhos estavam nesse fio. A corrente só tinha ali uma opção. Aqui ela tem o quê? Mais opções, quando ela chega nesse nó aqui. Então, olha só, então essa corrente que vai chegar aqui, que eu chamei de I do circuito, ela vai se dividir em quantas? Em três. Uma corrente vai passar pelo resistor 1, que eu vou chamar de I1. Uma corrente, ou uma parte da corrente vai passar pelo aparelho 2, pelo resistor 2. Essa corrente eu vou chamar de I2. E uma corrente, ou uma parte da corrente vai passar pelo nosso aparelho ou resistor 3, que eu chamo de I3. Tranquilo?
Então você vê que essa corrente I, que eu chamei de I do circuito, que foi produzida pelo nosso gerador, quando chegou nesse nó aqui, ela foi dividida em quantas? Em 3. De tal forma que tu consegue ver que a corrente do circuito, o I do circuito, tu consegue ver que ela é a soma de I1 mais I2 mais I3. Dá para ver que a corrente que chega no nó A tem que ser igual à corrente que sai do nó A. Então, quem é que chega? I do circuito. Quem é que sai do nó? I1, I2 e I3. Da mesma forma que a corrente que chega no nó B, quem é que chega no nó B? I1, I2 e I3. Tem que ser igual à corrente que sai do nó B. Quem é que sai do nó B? Quem sai do nó B é a corrente do circuito. Sim? Então, ó, a primeira característica do circuito em paralelo é que a corrente que chega em um nó, nesse nó aqui característico, ela é igual à soma das correntes que passam em cada um dos trechos. Tranquilo? Outra coisa. Professor, e a DDP? E a diferença de potencial em uma ligação em paralelo? Como é que ela fica? Só, em um circuito em paralelo, observa, o nosso gerador, ele tem capacidade, ou ele produz, ou ele lança para o circuito uma DDP, que eu vou chamar de DDP do circuito. Tranquilo? Essa DDP lançada para o circuito externo ou para o circuito elétrico aqui, ela vai ser igual para cada um dos resistores, para cada um dos aparelhos. Sim? Então, o resistor 1, o aparelho 1, ele vai receber quanto de DDP? O do circuito. O 2, o do circuito. O 3, o do circuito. Então, a DDP da associação é a DDP de cada um dos aparelhos. De tal forma que eu posso escrever isso da seguinte maneira. Ó, a DDP do aparelho 1 é igual a DDP do aparelho 2, que é igual a DDP do aparelho 3, que é igual a quanto? Quanto é que cada um deles recebe de DDP? É o que eu chamei de U do circuito. É a DDP do circuito. Que é a DDP lançada por quem? Pelo nosso gerador, pela nossa bateria, pela nossa pilha, enfim. Ok? Então a DDP dos aparelhos associados em paralelo é igual. E vale quanto? A DDP fornecida pelo gerador. Tranquilo? Professor, e quem é que gasta mais potência das 3 lâmpadas? Quem é que consome mais energia? Quem é que brilha mais? Quem é que brilha menos em uma associação desse tipo? Como é que eu posso fazer isso? Pelos lembres aqui, ó. A primeira coisa que eu quero que você lembre nessa associação é o seguinte. Pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Concorda? Primeira lei de Ohm. Só que veja só, quando os aparelhos estão ligados em paralelo, o que é que acontece com a diferença de potencial de todos eles? É a mesma. A diferença de potencial de todos eles é a mesma. Então a DDP aqui ela é constante, ó. Como assim, professor? Esse termo aqui, na nossa expressão, ó, ele vai ser constante. Ele não vai mudar. Se ele não muda, qual é a relação entre a resistência elétrica e a corrente? Observa. Para tu manter esse valor sempre constante, para resistências maiores, tu vai ter uma corrente o quê? Menor. Então, a relação entre resistência elétrica e corrente elétrica é uma relação inversa. Ou seja, quanto maior a resistência elétrica, o que é que acontece com
a corrente ela é menor. Sim? Deu para sacar? E diante disso, a potência. Professor, potência é o produto entre a corrente e a diferença de potencial. É isso mesmo. E aí, em uma associação em paralelo, nós já vimos que a DDP ela é constante. Concorda? A DDP ela é constante. Ou seja, esse fator aqui, ou esse termo aqui, ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Diante disso, qual é a relação entre potência e corrente? É uma relação direta ou inversa? É uma relação direta. Aquele que tiver maior corrente é o que vai apresentar o quê? Maior potência. Professor, pois escreve aí. Vou escrever. Potência, maior potência. O que é que acontece com a corrente? Maior corrente. Professor, mas como assim potência? Normalmente, a gente está trabalhando aqui com lâmpadas. E em lâmpadas, essa potência ela pode ser visualizada pelo brilho de cada uma delas. E o que é que eu estou querendo dizer? Que maior potência, maior brilho. Menor potência, menor brilho. Então, quando eu digo para vocês que aquele que por onde passa uma maior corrente eu vou ter maior potência, eu estou dizendo que naquele trecho em que a corrente é maior, a lâmpada ela vai brilhar mais. E se a corrente é maior naquela lâmpada, é porque a resistência dela é o que? Menor. No inverso, maior corrente, menor resistência. Sim? Professor, me diz aí uma vantagem dessa associação quando comparado com a associação em série. Se você lembrar, na associação em série, você tinha um problema que, como a corrente que passava por todos os objetos era sempre a mesma, se um aparelho queimasse, deixasse de funcionar ou fosse desconectado, todos os outros iriam apagar. Sim? Aqui não. Observa que cada aparelho é independente. Como assim independente, professor? Por cada um deles passa uma corrente diferente. Então, digamos que o aparelho 1 deixe de funcionar. Os outros dois, o que acontece com eles? Eles continuam funcionando como se nada tivesse acontecido. Porque a corrente que passa por eles não depende de um. Dá para ver? Sim? Então, essa seria uma das vantagens dessa associação em comparação com a associação em série. Ok? Tranquilo por aqui? Vou dar para vocês um tempinho para bater um print, para dar aquela geral no conteúdo de hoje. Mas, se eu perguntasse para vocês, professor, eu posso trocar todos esses aparelhos por apenas um, que faça o papel de todos eles? Como assim? Eu tenho no estúdio onde eu estou gravando 5 lâmpadas. Essas lâmpadas funcionam mediante uma corrente elétrica que passa por elas. Essas lâmpadas gastam no total uma certa DDP. Será que eu posso trocar todas essas lâmpadas por apenas uma, que ilumine do mesmo jeito, do mesmo modo, gaste a mesma corrente, consuma a mesma DDP? Posso? Posso. E essa uma que substitui as outras, eu chamo de resistência equivalente. Então, no meu exemplo aqui, eu quero trocar esses três objetos por apenas um, que execute a mesma coisa. Eu posso trocar? Posso. Aqui, ó. Eu vou trocar esses 3 por apenas um. Professor, fica mais simples, né? Fica. Só que qual é a condição? Esse único que eu vou trocar, ele tem que estar, ó, entre os mesmos pontos.
Então, entre os mesmos pontos A e B. Diante disso, ele precisa, ou por ele, precisa circular a mesma corrente elétrica do conjunto. Qual é a corrente elétrica do conjunto e do circuito? Ah, professor, então por ele aqui também vai passar o I do circuito, né? Exato. E ele vai consumir a mesma DDP que o conjunto todo consome. Que DDP é essa? O do circuito. Então, quando eu faço isso, ou sob essas condições, eu posso trocar essas três por apenas uma. Mas a pergunta é, professor, mas quanto equivale? Quanto equivale essa resistência equivalente? Já que o senhor trocou o conjunto por ela. Em uma associação em paralelo, essa associação ou essa resistência equivalente, ela pode ser calculada na seguinte expressão. 1 sobre R equivalente, o inverso da resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1, o inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, mais o inverso de quem, professor? Da resistência 3. Então, se você quer trocar todos esses objetos, todas essas lâmpadas por apenas uma, o valor dela é obtido por essa expressão. A soma dos inversos das resistências individuais de cada um dos objetos. Ok? Tranquilo? Então, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído de modo significativo para os estudos de vocês. A gente se vê na próxima aula. Forte abraço, beijo e até a próxima. Tchau!